Boa noite, pessoal. Somos da Liga de Saúde Coletiva. Temos o imenso prazer de oferecer uma oficina hoje para vocês sobre a cidadania como ferramenta de acesso à saúde. Vou apresentar nossa palestrante, nossa professora e orientadora, doutora Romaine Fernandes Vieira de Andrade, enfermeira, mestre e doutora em saúde coletiva pela Universidade de Fortaleza, professora da Faculdade de Ciências Médicas, atua na área de saúde coletiva, epidemiologia e atenção primária à saúde. Boa noite, professora, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Boa noite, João. Boa noite a todos que estão participando dessa oficina hoje. Queria dizer que é um imenso prazer participar do evento, né, que tem um tema tão importante, tão pertinente, e também é muito interessante o tema da nossa oficina, né, que vai ser discutida agora com os participantes. Eu já posso começar, João, com compartilhar a tela? Pode, professora. Vou desligar aqui a minha câmera, pode ficar à vontade. Tá. Então, pessoal, vou começar aqui compartilhando a minha tela com vocês, para compartilhar a minha apresentação. Então, só reforçando mais uma vez, né, eu fico muito honrada com o convite de participar do segundo CONA, né, um evento que tem uma temática tão importante sobre as ligas na luta pela saúde pública. E a oficina que eu fui convidada para fazer parte, né, que tem o tema como a cidadania como uma ferramenta de acesso à saúde, é um tema extremamente pertinente e que, para mim, é muito caro. Né? Eu falei sobre acesso à saúde na minha tese de doutorado, então é um tema, claro que para um nicho, um grupo específico dentro da sociedade, né? Um grupo com vulnerabilidades específicas, mas acesso à saúde é um tema que, para mim, é muito caro, muito importante, e a cidadania como ferramenta, né, de acesso à saúde, ela também traz aí uma importância fundamental, porque é isso que construiu o nosso sistema de saúde, né, o Sistema Único de Saúde. Então, quando a gente fala de saúde e cidadania, esses dois temas, né, esses dois segmentos, eles estão intimamente ligados, né, principalmente, como eu falei inicialmente, na construção do nosso sistema de saúde no Brasil. Todo o processo de construção e hoje de fortalecimento do nosso sistema de saúde, ele usa a cidadania, né, que eu enxergo como a participação social, a participação da população, o exercício da cidadania para fortalecer o acesso à saúde dessas pessoas. Né? Então, a gente vai fazer um pequeno resgate histórico que vai mostrar como todo esse processo, né, de cidadania, o processo de democratização do nosso país influenciou no direito à saúde, no acesso à saúde da população. Então, no cenário internacional, né, a gente teve a Declaração de Alma-Ata, uma conferência mundial de saúde. O tema dessa conferência era sobre atenção primária à saúde, mas nessa conferência foi amplamente discutida e definida a saúde como um direito humano fundamental. Né? Então, é muito importante porque, enquanto no Brasil a gente passava por um período de discussão da democratização do nosso país, né? E também teve a questão do movimento sanitário brasileiro, que estava aí nessa discussão sobre saúde como um direito também fundamental para a sociedade. Então, quando a gente fala, né, dessa declaração de Alma-Ata, uma das questões que foram discutidas lá foi a questão da saúde para todos no ano 2000. Né? Então, essa foi uma questão muito importante, foi uma das metas estabelecidas,
na Declaração de Alma-Ata, além de todas as outras discussões que foram fomentadas ali durante essa Conferência Mundial de Saúde. Essa conferência aconteceu na década de 70, né? Então, quando no Brasil também havia um movimento sanitarista, né? Então, nacionalmente, a gente trouxe essas discussões que aconteciam no cenário internacional e também no cenário nacional, como o movimento sanitarista, que fez parte desse processo de democratização do país, né? Depois a gente teve, antes disso, a gente teve o golpe, né, militar, e durou o processo de ditadura militar 21 anos, e o movimento sanitarista ele fez parte desse processo de democratização do país e a democratização da saúde, né? A democratização do acesso à saúde, do direito à saúde da população, a democratização das ações de saúde para a população, né? Então, Professora, todo... Oi? desculpa interromper a senhora. A gente teve um probleminha na transmissão dos slides. Tem como a senhora parar a apresentação e retomar? Porque não está transmitindo. Só está aqui pelo Meet, mas pelo YouTube não está apresentando. Para a apresentação. Mas aqui no Meeting está normal para você? No Meet está. E para o pessoal não apareceu desde o início? Para o YouTube não, só a tela de apresentação. Quando eu mudei não foi, não é isso? Não. Vou de novo. Deixa eu ver se agora vai. Eu não estou com a minha outra tela para ir acompanhando o chat. Então, eu vou passar aqui e aí. Mudou? Tem um delayzinho no YouTube, a gente vai ver aqui se atualizou. Pronto, atualizou. Agora foi. Então, só retomando, agora eu vou fazer de forma mais sucinta, né? Então, como eu citei para vocês, no Brasil, no processo de construção do nosso Sistema Único de Saúde, saúde e cidadania, eles estiveram sempre intimamente ligados, né? Porque o próprio processo de construção do nosso sistema de saúde, ele esteve relacionado a esse exercício da cidadania. Foi a participação da sociedade, né? A sociedade civil organizada, trabalhadores de saúde, alguns representantes políticos também nesse processo de democratização que reivindicaram essa questão também do direito à saúde para a população. Então, isso sempre esteve intimamente ligado na construção do nosso sistema de saúde. Aqui também eu vou só retomar, né, esse resgate histórico sobre essa questão da participação social, do exercício da cidadania. Quando a gente teve na Declaração de Alma-Ata, né, que aconteceu na década de 70, a Declaração de Alma-Ata ela aconteceu na Conferência Mundial de Saúde, e essa conferência, a base da discussão dessa conferência, o tema principal eram as questões relacionadas à atenção primária à saúde, né? Mas uma das questões importantes e amplamente debatidas foi a questão da saúde como um direito humano fundamental, e uma das metas estabelecidas foi a questão da população, de toda a população ter acesso à saúde até os anos 2000, né? Se entende, e foi uma das discussões durante essa conferência, que saúde ele é um direito fundamental humano e que essas desigualdades que aconteciam entre os países eram também uma forma de atraso econômico e social para esses países. Então, a saúde como um direito fundamental, ela também implicava em desenvolvimento dessas regiões, né? E no Brasil, era aí que eu estava, né, quando a gente percebeu o problema, no Brasil acontecia na década de 70, foi impulsionado, fortalecido a questão do movimento sanitarista, né? Então, o movimento sanitário brasileiro, ele incorporou essas teorias, o que existia localmente de discussão nacional e discussão no cenário internacional, junto com um movimento político, né, pela democratização do país, e também a democratização da saúde, né, do direito à saúde, da pessoa, da população e dos usuários terem direito às ações de saúde, a saúde como um direito do cidadão e como um dever do Estado. Aí, nesse processo, né, que a gente tem
a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Essa Conferência Nacional de Saúde, todo mundo aqui que faz parte, né, quem é do setor saúde, eu imagino que seja a maioria dos inscritos aqui, estudantes ou profissionais da área da saúde, conhece, é uma conferência nacional histórica, né, que houve uma participação da sociedade para o fortalecimento, e foi aí onde saiu todo o arcabouço de discussão para a construção do nosso sistema de saúde, né? Que está previsto lá também na nossa Constituição Federal como a saúde como um direito, né? E como um dever do Estado, um direito do cidadão e um dever do Estado. Então, é a partir daí que a gente tem a construção do nosso Sistema Único de Saúde e que essa relação com a cidadania como uma ferramenta, ela perpassa toda essa construção do nosso Sistema Único de Saúde, porque é através da participação social, né? Através da participação dos indivíduos, através da cidadania, da participação ativa desses indivíduos, é que a gente tem a construção do nosso Sistema Único de Saúde. Mas mesmo quando a gente fala, né, e a gente vê as mudanças que ocorreram com a construção do SUS, né, onde a gente passa de um modelo de atenção à saúde que era mais restrito para um modelo universal, né, do modelo centralizado para um modelo de atenção à saúde descentralizada. A gente vai ter aí uma mudança importante na estrutura e nesse modelo de atenção, mas o acesso à saúde ele envolve várias questões, né? Então, o acesso à saúde ela está relacionada aos fatores geográficos, né? E quando a gente fala de fatores geográficos, a gente está falando do planejamento em saúde, da disposição e da oferta desses serviços de saúde, do planejamento da distribuição geográfica desses serviços de saúde. Ela faz parte, envolve aí a questão econômica, e quando a gente fala nessa mudança, né, na construção de um sistema único de saúde, gratuito, universal, a gente tem a questão do não pagamento, né? Isso facilita o acesso à saúde da população. A gente tem as questões culturais, né, que são os hábitos, os valores, os costumes daquela sociedade, e a gente tem também as questões funcionais, da oferta do serviço adequado, do serviço oportuno àquela necessidade dos usuários. Então, quando a gente fala em acesso à saúde, a gente tem uma conjuntura um pouco mais complexa, quando a gente fala de um acesso à saúde que envolva aí todos esses componentes, todos esses fatores que vão influenciar até o cidadão receber o atendimento, até aquele tipo de atendimento, aquele acesso à saúde, modificar o seu quadro de adoecimento ou atender a sua necessidade de saúde, certo? Quando a gente fala de acesso à saúde, alguns autores, né, a Bárbara Staffield, ela faz uma diferença sobre acesso e acessibilidade no livro de atenção primária à saúde, né? Então, tem um capítulo destinado a essas questões relacionadas ao acesso à saúde, né? Onde se discute toda aquela questão da atenção primária, né? De ser a porta de entrada, do acesso do usuário ao serviço de saúde. Ela faz essa diferença entre acessibilidade e acesso, né? Quando acessibilidade estão relacionados àqueles fatores que possibilitam que a pessoa chegue ao serviço, como, por exemplo, as questões geográficas, as questões econômicas, que vão influenciar também se a pessoa ela tem condições de chegar até esse serviço, né? Se o serviço ele fica perto da casa, se a pessoa tem um transporte para chegar nesse serviço, se ela precisa pagar para se deslocar até esse serviço de saúde. E aí a gente vai pensar em vários tipos de serviço de saúde, certo? A gente sabe que a gente tem um processo de... o nosso sistema de saúde, ele descentralizou, e principalmente a atenção primária à saúde está perto da população, mas a gente tem que pensar que tem pessoas que precisam de outros níveis de atenção à saúde, de maior complexidade. E como é que está o acesso dessas pessoas, né? Como é a acessibilidade para que proporcione o acesso? Que é como ela
utiliza aquele serviço de saúde, ou seja, como ela experimenta aquele serviço, o atendimento, ela ter efetivado aquele atendimento de saúde. Então, aí tem essa diferença que eu trouxe para vocês, alguns autores trazem diferentes, e aqui a gente vai trazer alguns conceitos, inclusive diferenciando os tipos de acesso à saúde. E quando a gente fala de acesso, né, e principalmente quando a gente fala na construção e das mudanças que ocorreram no nosso sistema, desde a construção do nosso sistema de saúde, a informação, a comunicação, ela vai ser um fator determinante também, ela vai ser um fator muito importante para que o usuário ele se empodere e procure meios para a utilização desses serviços e desses recursos de saúde. É como o usuário, é como o paciente, ele vai compreender a sua necessidade de buscar um serviço de saúde. Então, a comunicação, ela vai estabelecer um ponto fundamental para ampliar ou limitar esse acesso, né? Então, a partir do momento que a pessoa tem conhecimento sobre o funcionamento do sistema de saúde, a oferta à disposição, e a própria percepção, o conhecimento que ele percebe das suas necessidades de saúde, isso vai influenciar de como ele vai utilizar esses serviços, de como ele vai procurar esses serviços de saúde, né? Então, a comunicação, ela vai ser um fator aí extremamente importante para que o usuário ele se empodere, para que o usuário ele exerça o seu papel de cidadania e procure e melhore e garanta e procure estratégias para reivindicar o seu acesso à saúde, para que aquelas suas necessidades elas sejam atendidas, né? Então, quando a gente tem os determinantes para a utilização desses serviços de saúde, a gente vai ter situações que vão determinar ou que vão influenciar na utilização desses serviços de saúde. Entre elas, a gente tem a necessidade de saúde que é percebida pelo indivíduo. E ela está muito relacionada àquelas características individuais, certo? Aquilo que ele percebe, por exemplo, como adoecimento, inclusive a morbidade, né? Ou seja, a doença ou o problema de saúde que ele apresente, ela tem uma percepção diferente para cada usuário. Tem pessoas que vão valorizar mais um problema de saúde do que outro, né? Então, isso vai influenciar ali na demanda pela utilização desse serviço de saúde. Algumas características sociodemográficas, como, por exemplo, a faixa etária, né? Os idosos, mulheres, homens, quem procura mais ou percebe mais uma necessidade ou tem uma demanda, ou gera uma demanda maior para esses serviços de saúde. Outro fator que influencia na utilização desses serviços de saúde são as políticas públicas, né? Então, como essas políticas públicas estão dispostas no nosso país, na nossa região, na nossa comunidade? Qual o sistema de saúde vigente? O usuário ele tem que pagar pelo serviço de saúde ou não? Como é que está a distribuição desses recursos, né? O serviço de saúde ele é gratuito ou não, né? E como é que está a distribuição? E o processo organizacional, né? Que é extremamente importante. Como esses serviços de saúde estão organizados para receber essas demandas dos usuários, né? Então, está relacionada ao acesso geográfico, às questões sociais de oferta e da oferta oportuna desses serviços de saúde, do acolhimento nesses serviços de saúde, que vai permitir a utilização, que esse usuário ele chegue e ele dê continuidade ao seu atendimento de saúde. Para que a gente entenda e fazer uma discussão um pouco mais ampliada sobre essa questão do acesso aos serviços de saúde, a gente precisa compreender esse processo de trabalho do SUS,
né? Então, e aí a gente vai resgatar também, fazer um pouco desse resgate histórico dos princípios doutrinários e organizativos do nosso sistema de saúde, né? Quando a gente tem os doutrinários, que são mais ideais, mais filosóficos, como a universalidade, a equidade e a integralidade, e os organizativos, né? As questões que estão relacionadas a como esses direitos eles vão ser oferecidos, como vai ser operacionalizado, aí a gente tem a descentralização desses serviços de saúde, a regionalização e hierarquização e a participação da população, né? Então a gente precisa compreender como é que esses princípios eles se articulam para garantir o acesso à saúde da população, né? Um acesso universal, equitativo, integral, através desses serviços descentralizados, regionalizados e hierarquizados, quando a gente pensa na questão de garantir integralidade e da participação da população, reivindicando e buscando aí um acesso à saúde dessa população, a melhoria na qualidade dos serviços de saúde que são prestados à população. Então, perpassa muito sobre a questão da participação popular, do exercício da cidadania, que, para mim, hoje também persiste como um importante desafio para o Sistema Único de Saúde, né? Então, à medida que a gente diminui a nossa participação, a nossa reivindicação, a gente vê aí altos e baixos, porque as questões políticas, né, interferem na oferta e no acesso da saúde. E a gente tem que entender que o nosso sistema de saúde ela é uma política de Estado e não de governo, né? Ela é uma política de Estado que é um bem para o nosso país e para toda a população brasileira. Então, um dos desafios, quando a gente fala em acesso à saúde, e lá mais na frente a gente vai ver essa diferença, porque acesso não é só chegar ao serviço, não é só chegar a qualquer serviço de saúde, né? Então, um dos grandes desafios está na questão do princípio da integralidade, na garantia desse princípio da integralidade. Porque a gente tem a atenção primária à saúde, que é o primeiro contato, é o serviço de porta aberta, para que o usuário, é o primeiro contato do usuário com o serviço. E aí a gente vai ter algumas características que são predisponentes para esse usuário ele buscar esse serviço de saúde. Mas como está organizado e como está estruturado esses serviços de saúde para atender às necessidades reais dessa população? Né? Como é que a gente garante um atendimento integral nos outros níveis de atenção? Né? Se a pessoa precisa de nível de atenção primária, ela precisa de apoio diagnóstico e terapêutico lá na média complexidade, né? No nível secundário, ela precisa de um atendimento de alta
Olá, João. E aí, já Oi, estamos? professora. Vai transmitir, Eugênio vai transmitir agora para o YouTube. Vou fechar aqui meu WhatsApp para não ficar fazendo barulho. Pronto, Olá, João. E aí, já estamos? estamos. Pessoal, desculpa, o nosso Meet caiu aqui e tivemos esse problema técnico, mas já vamos retomar agora com a professora Romain. Professora, pode ficar à vontade para apresentar a sua tela novamente. Obrigada, João. Então, estava aqui falando sobre o desafio da integralidade, né? E a questão da organização do nosso e da estruturação do sistema de saúde para atender, para garantir o atendimento integral à população, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, a atenção primária, né, a porta de entrada, tem muitas características, quando a gente falou desses fatores que influenciam, que são determinantes, por exemplo, para que a pessoa procure o serviço de saúde, a gente sabe que o primeiro contato, né? O primeiro contato está muito relacionado a características individuais, ao indivíduo perceber, né, identificar suas necessidades de saúde, a questão geográfica, a disposição, a oferta, a funcionalidade desses serviços de saúde. Mas essa relação com a equipe de saúde, né, o acolhimento como uma ferramenta também estratégica, ela vai ser fundamental para que esses acessos subsequentes aconteçam. Por exemplo, para dar continuidade àquele tratamento, àquela reabilitação, a atender àquela necessidade de saúde do indivíduo, inclusive o seu percurso dentro de uma rede de atenção à saúde, se ele precisa de outros níveis de atenção, né? Se ele precisa de atendimento nos 3 níveis de atenção, ou na atenção primária, ele precisa de apoio diagnóstico terapêutico na atenção secundária, ele precisa de atendimento ou de serviços de alta complexidade. Então, o primeiro contato está muito relacionado às questões individuais e às necessidades percebidas pelo usuário, e essa integralidade do cuidado, os cuidados subsequentes, eles estão relacionados a essa relação e ao acolhimento pela equipe, né, que vai garantir essa formação de vínculo. A consolidação e a efetivação desses princípios, né, da garantia da integralidade, da universalidade, da equidade, a descentralização, a participação social, a hierarquização e regionalização, todos esses princípios, a consolidação e a efetivação disso, ela depende de planejamento e de orçamento, né? Ela depende de um empenho dos gestores do nosso sistema de saúde, de gestores do SUS, para a utilização de ferramentas para consolidar esses serviços de saúde. E aí a gente tem alguns recursos, né, utilizados no planejamento, também para a destinação desses recursos, como os planos de saúde, né, o Plano Municipal de Saúde, o Plano Estadual de Saúde, o Plano Nacional de Saúde, o planejamento e o relatório de gestão. Então, todas essas ferramentas utilizadas para o planejamento e para a destinação de recursos, para a consolidação e efetivação desses princípios e para a garantia também do acesso da população. Lembrando que para essas ferramentas a gente tem aí garantida a participação social, né, o exercício da cidadania dos usuários, dos profissionais de saúde e dos gestores do SUS. Quando a gente fala de todo esse processo de consolidação, né, e engraçado, porque o sistema de saúde brasileiro, na verdade, ele tem uma articulação complexa. A gente tem um sistema único de saúde público, mas ele articula com outros serviços que atuam também de forma complementar a esse sistema único de saúde, né? A gente tem uma relação complexa aí com a utilização pelos usuários de planos de saúde, de serviços públicos de saúde, de serviços privados de saúde, e toda uma engrenagem que faz e que funciona e que é regulamentada também pelo Estado, né? Então, o Conselho Nacional de Saúde, em 2000, e depois isso foi atualizado,
lança uma Carta dos Direitos dos Usuários à Saúde, né, onde reforça e estabelece, traz mais uma vez de forma enfática os direitos dos usuários à saúde, reforçando aquilo que já tem lá na nossa Constituição Federal, o que tem nas leis, na Lei Orgânica da Saúde, e que é reforçado em várias portarias ministeriais. O Conselho Nacional de Saúde, ele vem e traz essa carta com os direitos dos usuários à saúde, diz que todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde, ao sistema de saúde. Todo cidadão tem direito ao tratamento adequado e efetivo para o seu problema de saúde. Todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação. Todo cidadão tem direito ao atendimento que respeite a sua pessoa, os seus valores e os seus direitos. Todo cidadão também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça de forma adequada, né? E aí tem a questão da corresponsabilização, né? Do usuário também ativo nesse processo do autocuidado, nesse processo do cuidado. E todo cidadão tem direito, né, e ao comprometimento desses gestores para que esses princípios eles sejam cumpridos, né, para que todos esses princípios sejam cumpridos. Então, aí a gente reforça a questão do acesso adequado, do tratamento adequado e da responsabilização desses gestores, do empenho desses gestores através dessas ferramentas que a gente falou, de planejamento, direcionamento de recursos e orçamento, para o nosso sistema de saúde, para a efetivação, para a consolidação desses princípios, né? Outra questão que está relacionada a essa utilização dos serviços de saúde, a gente já começou a discutir aqui, mas eu vou tentar contextualizar melhor entre um modelo teórico, né, de dois autores americanos importantes, que ele traz como a utilização desses serviços de saúde, essa percepção do usuário e a questão da disponibilidade da oferta desses serviços de saúde. Ou seja, a gente vai ter elementos que são individuais e elementos que são contextuais, né? Então, a gente tem elementos individuais e elementos contextuais que vão influenciar nessa utilização desses serviços de saúde, né, e que vão determinar a utilização desses serviços de saúde. E quando a gente olha para essa questão relacionada de como está distribuído, como está a utilização desses serviços de saúde pelos usuários, vocês, enquanto estudantes ou profissionais de saúde, muitos profissionais da saúde, eles vão atuar em áreas, em comunidades, onde a manifestação das doenças elas são fortemente influenciadas pelo contexto social, né? Então, as questões do contexto pela qual aquela comunidade está inserida, ela vai influenciar fortemente na utilização dos serviços de saúde, ela vai influenciar fortemente no adoecimento e também nas necessidades e na percepção de saúde que o próprio indivíduo tem, né? Então, é preciso a gente avaliar e considerar esses determinantes sociais, esses determinantes individuais que vão influenciar e que vão determinar o acesso ou a utilização desses serviços de saúde. Então, Merri traz uma questão importante quando a gente fala sobre o acesso, né? E quando a gente fala, e aqui eu quero terminar minha fala ressaltando muito a questão do acesso de qualidade ao serviço de saúde. Então, o Merri, ele traz essa questão de que acesso ele não é configurado só pela pessoa chegar ao serviço de saúde. Não é só ela conseguir, ela foi atendida pelo médico, ela foi atendida por algum profissional de saúde da equipe. Isso não concretiza, ou às vezes, um tipo de atendimento, ele não atendeu às necessidades daquele indivíduo. Então, a gente precisa considerar o atendimento, a qualidade do atendimento que foi prestado àquele indivíduo, né? E não somente o acesso, ele chegar no serviço. Por isso que a gente vai ter aí vários elementos, né? Aqueles elementos que são individuais, os elementos contextuais, mas mesmo quando ele chega ao serviço de saúde, ele chega ao serviço, ele recebe o atendimento, aquele atendimento foi
necessário, foi oportuno, foi adequado para o problema de saúde, foi no tempo certo, ele conseguiu o atendimento no tempo que era necessário para resolver aquele problema de saúde do cidadão, né? Então, a gente precisa pensar nisso, e a gente tem vários parâmetros e indicadores que avaliam essa qualidade de acesso aos serviços de saúde, né? Então, quando a gente fala nesses componentes, nesses elementos que são individuais e contextuais, que vão influenciar no acesso ao serviço de saúde, né, a gente tem os elementos que são os componentes que são predisponentes, ou seja, são aqueles elementos que eles existem previamente, inclusive, à doença. São aqueles componentes que fazem parte do indivíduo, eles estão mais relacionados às questões sociais, à compreensão desses indivíduos por procurar, que vão predispor ele a procurar mais ou menos um serviço de saúde, e que isso está presente antes da doença estar instalada, antes de um problema de saúde estar instalado. Como, por exemplo, a idade, a escolaridade, a compreensão desse processo. Aí a gente tem os componentes capacitantes, né? Por exemplo, os componentes capacitantes são os meios que vão fazer com que o indivíduo ele chegue ao serviço de saúde. Então, aí está relacionada a se ele tem como se deslocar até o serviço de saúde, se ele tem como pagar pelo atendimento que ele precisa. No caso do nosso sistema de saúde, a gente tem um sistema de saúde gratuito, mas algumas situações elas limitam. Por exemplo, tem uma pesquisa nacional de saúde que fala, por exemplo, que usuários de planos de saúde ou que usam o serviço privado, eles procuram mais os serviços de saúde para fazer prevenção à saúde, para fazer um check-up, procuram os serviços de saúde sem necessariamente ter uma queixa. Já os usuários do sistema de saúde, do SUS, eles procuram quando tem uma queixa, quando tem uma doença já instalada, né? Então, aí a gente teria as questões relacionadas à necessidade, a essa percepção que o indivíduo tem quando a gente fala dos componentes de necessidade de saúde, ou seja, a morbidade, a doença instalada e a percepção que o indivíduo tem sobre essa doença. Então, esses componentes individuais, eles fazem parte, são aqueles que vão que fazem parte do indivíduo e que vão desencadear aquela ação do indivíduo procurar o serviço de saúde, ou ter o impulso, ou o desejo, ou a vontade de procurar aquele serviço de saúde. Já os componentes contextuais são aqueles que vão influenciar se esse indivíduo ele vai chegar até esse serviço, né? Que é, por exemplo, a oferta desse serviço de saúde, as políticas públicas de saúde, o tipo de serviço que é ofertado, a distribuição desse serviço na sua região, que vai ali facilitar esse acesso do indivíduo, que tem conhecimento, né, que tem o meio de chegar até o serviço de saúde e percebe que tem uma necessidade de atendimento. Aí ele procura esse serviço de saúde. Existe a oferta desse serviço? Existe o serviço? Como é a facilidade de acesso desse usuário ao serviço? E, assim, hoje a gente tem, quando a gente fala dessas políticas de saúde, né, além da criação do SUS, a gente tem outras estratégias que foram criadas ao longo do tempo para ampliar acesso da população aos serviços de saúde. Uma delas, que eu acho uma estratégia muito interessante, é a questão do acesso avançado, né? A gente não limitar, a gente garantir ali, acolher o indivíduo. Então, o acolhimento é uma ferramenta estratégica para que a gente tenha a efetivação desse acesso aos serviços de saúde. Então, quando a gente junta esses componentes individuais e esses componentes contextuais, o usuário procura o serviço de saúde, né? Quando a gente fala em acesso potencial, ou seja, o indivíduo ele perceber que ele precisa, né? Ele tem conhecimento, ou seja, isso é um acesso potencial, e ele procura o atendimento. Aí ele percebe, né, que esse acesso potencial ele está mais relacionado aos componentes individuais, né, os individuais, os capacitantes, ele perceber que ele tem a necessidade do serviço de saúde. E quando esse acesso é realizado, é a junção desses dois componentes, né, desses contextos individuais, dos componentes individuais e contextuais, certo? Onde a gente tem
o indivíduo que percebe e a gente tem a oferta do serviço, certo? Então, a gente tem o acesso realizado. Mas lembram lá do que o Merri falou lá atrás, né? Que a gente não vai ver o acesso só como a pessoa chegar no serviço ou ela receber uma consulta. A gente precisa avaliar qual é o efeito desse acesso, né? Então, Newman e Anderson, quando eles constroem esse modelo teórico sobre o acesso aos serviços de saúde, eles vão, ao longo dos anos, eles vão aperfeiçoando esse modelo teórico. E eles falam e ampliam isso para o acesso efetivo, ou seja, ele chegou no serviço de saúde, ele percebeu, ele tinha meios, ele chegou, existia o serviço de saúde, mas aquele atendimento médico, aquele atendimento pelo profissional de saúde, ele alterou as condições de saúde daquele indivíduo. Aí a gente fala de acesso efetivo, né? Ele melhorou as condições de saúde do indivíduo. Ou seja, ele teve um impacto na vida desse indivíduo. E quando a gente fala de acesso eficiente, a gente fala no grau que essa mudança vai trazer para esse indivíduo. Qual é o grau da melhoria que esse acesso ele vai trazer para a saúde desse indivíduo? Então, para que a gente tenha acesso eficiente, a gente vai ter que considerar todos esses componentes que a gente falou, né, lá atrás, desde os princípios organizacionais do SUS, desde toda essa construção desses elementos contextuais, desde toda essa conjuntura em que o indivíduo está inserido, né, para que ele tenha esse acesso eficiente, que é, por exemplo, ele ter o acesso ao serviço de saúde, o acesso ao serviço de saúde adequado e oportuno para aquela necessidade de saúde. Ou seja, ele ter o acesso ao serviço no tempo certo para resolver e atender aquela necessidade de saúde que o indivíduo tem, certo? Aqui eu trouxe dados de uma pesquisa nacional de saúde, né, que fala um pouco sobre esse acesso. Eu resumi só alguns resultados mais importantes assim da pesquisa, né? É uma pesquisa que tem uma amostra representativa da população brasileira e fala sobre acesso aos serviços de saúde pela população. Então, 93% da população, ela conseguiu usar o serviço de saúde, ela recebeu o atendimento na primeira vez que procurou. Ou seja, na sua primeira tentativa, 95% das pessoas, elas conseguiram algum tipo de atendimento de saúde. Lembrando que essas perguntas, elas consideravam se a pessoa procurou atendimento 2 semanas antes da pergunta, né, de quando elas foram entrevistadas. Agora, eu vou chamar a atenção para alguns dados importantes. Quando a gente falou lá desses componentes, os componentes predisponentes e capacitantes, aqui tem um dado importante, né? Essas proporções de buscar e conseguir o atendimento logo na primeira vez, ela foi maior em pessoas com mais de 60 anos, né? E a gente tem faixa etária como um dos predisponentes, se a pessoa tinha nível superior, se o chefe da família tinha nível superior completo e pessoas que moravam na região sul e sudeste. Então, aí a gente vê as características dessas pessoas que conseguiram mais esse atendimento na primeira vez que procurou. 82,5% das pessoas, elas conseguiram obter todos os medicamentos que elas precisavam para o tratamento. Foi perguntado se elas conseguiram o atendimento, se no atendimento foi prescrito medicação, se elas conseguiram adquirir a medicação. 1/3 desses 82%, eles conseguiram as medicações pelo Sistema Único de Saúde. Os outros, eles conseguiram obter os medicamentos, mas alguns deles tiveram que dispor de recursos financeiros para isso, né? Quando a gente vai para algum tipo de serviço que é mais restrito na população, por exemplo, a gente vê que menos da metade da população brasileira consultou um dentista nos últimos 12 meses de realização da pesquisa. E essa proporção ela foi menor, ou seja, os indivíduos que procuraram menos ou que tiveram menos acesso a essa consulta, os que não tiveram acesso a essa consulta com o dentista, foram as pessoas com mais de 60 anos e cujo chefe da família não possuía nível de instrução superior, ou seja, elas tinham no máximo ali o fundamental incompleto,
e indivíduos que residiam na região norte do país. Então, a gente observa aí uma disparidade, né? Enquanto as pessoas que têm maior nível de escolaridade, moram nas regiões mais ricas do país, elas têm mais acesso a um tipo de serviço. Em outros tipos de serviço, a gente identifica, por exemplo, que essas pessoas elas têm mais as características de pessoas menos escolarizadas e pessoas que moram em regiões mais pobres, né? A gente tem disparidades regionais importantes, elas tiveram menos acesso a alguns desses serviços de saúde, né? Então, para a operacionalização desse conceito de acesso aos serviços de saúde, a gente precisa considerar, né, que essas relações que são estabelecidas entre os indivíduos e toda essa complexidade, ou seja, os componentes individuais e os componentes contextuais, elas cercam aí, estão relacionadas à capacidade dessas pessoas elas terem um acesso adequado, ou seja, que elas tenham um acesso eficiente, que o sistema de saúde ele consiga dar uma resposta adequada para a demanda e para as necessidades dessa população, né? Então, quando a gente fala de acesso e reivindicações da população ao acesso, a gente falou lá na frente sobre o desafio da integralidade, quem são essas pessoas que chegam nos serviços mais especializados, né? Como é que está essa distribuição geográfica? Como é que a gente garante esse acesso eficiente para a população? Então, existe essa relação, a gente precisa compreender bem essa relação entre os indivíduos, entre os componentes individuais e esses componentes contextuais na qual esses indivíduos estão inseridos, que vão resultar aí nesse acesso. E quando a gente fala de cidadania, né, da participação popular, isso na participação da sociedade, na reivindicação de um acesso à saúde de qualidade, ela é fundamental para o fortalecimento do nosso Sistema Único de Saúde, para a ampliação do acesso de qualidade, para a ampliação de um acesso eficiente à saúde da população. Então, pessoal, dúvidas? Temos algumas perguntas. Temos 2 perguntas, vou fazer aqui para a senhora. Perguntaram para a gente como é que se dá a participação dos usuários no acesso à rede primária. A participação na busca do serviço, da assistência, eu acredito, né? Porque como ele limitou, porque quando a gente fala da participação da sociedade, tem a participação através dos conselhos, né? Dos conselhos de saúde, e aí participa na formulação e na construção de políticas públicas de saúde e nas definições da gestão, isso é um tipo de participação. Mas eu entendi essa pergunta mais voltada para a utilização do serviço, né? Então, a atenção primária à saúde, ele é um serviço que está organizado como o primeiro contato, né? É através da atenção primária que o usuário ele vai percorrer todo o nosso sistema de saúde, é a partir da atenção primária que a gente tem a integralidade, pode garantir a integralidade da atenção à saúde, como o acesso do usuário aos outros níveis de atenção, a média e alta complexidade. A atenção primária ela é um serviço de porta de entrada, né? É como a gente chama, numa linguagem mais simplificada, é um serviço de porta aberta. Principalmente, e aí eu vou até ressaltar que eu falei rapidamente durante a minha apresentação sobre o acesso avançado, né? Então, quando as pessoas chegam, procuram e recebem atendimento no serviço de saúde, né? Então, a gente tem esse modelo, essa organização hoje na atenção primária que amplia o acesso da população, o acesso no momento oportuno na atenção primária, né? Então, a atenção primária ela é um serviço de porta de entrada, é um serviço aberto, né, para toda a população. Só que aí a gente tem que procurar o serviço que faz parte lá do nosso território, porque existe todo um planejamento, né, para atender
as pessoas que fazem parte daquela área, as pessoas que fazem parte e que estão da área adscrita daquela unidade básica de saúde. E temos outra pergunta sobre questão orçamentária. Perguntaram para a gente, para a senhora, né, se essa questão do orçamento para a efetivação dos princípios é de maior responsabilidade do Ministério da Saúde. A questão do repasse do recurso, hoje a gente tem, né? O Ministério da Saúde, ele faz o repasse dos recursos. Hoje o repasse do recurso, ele vai, em grande parte, direto para os municípios, que vão ser quem vão executar essas ações, né? Então, o Ministério da Saúde, ele está muito relacionado às diretrizes, à organização, à definição das políticas públicas de saúde, os estados de coordenar, certo? E os municípios de executar essas ações. Então, boa parte dos recursos, principalmente quando a gente fala de atenção primária, por exemplo, o repasse é direto para os municípios, porque o município quem vai administrar aquele recurso, porque é ele quem é responsável por executar as ações de saúde, né? Então, são eles que são os responsáveis por financiar a atenção, por exemplo, primária à saúde. Muito obrigado, professora. A gente pede desculpas em nome da Liga pela questão do nosso Meet que caiu, mas a gente sabe que são coisas que acontecem, né? Infelizmente. E eu gostaria de agradecer a senhora pela excelente aula. E gostaríamos de ressaltar, amanhã nosso curso de escrita científica inicia. Amanhã nós temos uma aula pré-evento com a professora Juliane Rocha. Vocês podem acompanhar, podem fazer as inscrições através do Instagram da nossa Liga de Saúde Coletiva, aqui de Campina Grande, @liasc.cg. A professora Romaine também vai participar do nosso curso de escrita científica, então se todos convidados a participar. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigada, pessoal. Boa noite a todos. E aí, assim, eu espero que as falhas técnicas não tenham comprometido a compreensão de vocês sobre o tema, né? Importante, mas e convido também, reforço aí o convite de João para participar do curso de escrita científica. Obrigada, pessoal. O link da presença a gente vai disponibilizar agora no chat, tá, pessoal? Obrigado pela presença e boa noite a todos.